Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los bem e com vontade de dividir comigo mais uma reflexão. A reflexão de hoje vem em forma de um conto. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Uma vez em um jardim muito bonito, com muitas plantas de todas as cores e formas, verde muito escuro, outras muito clarinhas, tinham também flores brancas, outras amarelo, e as cores se misturavam como se fosse uma obra-prima, um quadro, um retrato, onde coubesse toda aquela beleza, mas que parecia impossível enxergar tudo em um só olhar. Esse jardim, ele era visitado diariamente por um senhor, o qual conseguia caminhar entre as flores, entre as plantas, sem machucá-las. O toque dele e o olhar tinham o mesmo efeito. Faziam as plantas crescer, se expandir, parecia um alimento. Nesse jardim haviam flores muito diferentes entre elas, seja no formato, na cor, no tamanho, enfim, cada uma com sua característica. O mais impressionante é que o senhor que ali passava, ele sabia a característica de cada flor. Ele sabia o tamanho, sabia se ela precisava de água ou de sombra, tudo ele sabia. Ele costumava conversar com elas diariamente, respondia pergunta e as ouvindo o dia todo. Entre todas as plantas havia uma rosa que a sua característica era não ter espinhos. Aquela rosa tinha um caule lisinho, sem nenhum espinho. Essa era a sua particularidade. Essa era a sua característica. Ela estava ali por muito tempo, a cada outono, primavera, e nunca aparecia um espinho. Ela sabia que era porque essa era o seu formato. Até porque outras rosas comentavam entre elas que sempre tiveram espinhos e que ela não. Então, ela fazia parte de um outro grupo, com outras características, mas que era bem-vinda. Até que num dia, no nascer do sol, enquanto a rosa se espreguiçava, olhou para o seu caule e lá enxergou algo que a fez quase murchar. Ela viu um espinho crescendo, bem ali, onde nunca havia brotado. Assustada e resignada, a rosa perguntou ao espinho o que ele estava fazendo ali. O espinho, ainda muito pequeno, disse que não sabia o que responder, pois ele já havia morado no caule de outras rosas, as quais tinham outros espinhos também. Mas em uma rosa sem nenhum outro espinho, era a primeira vez. Então a rosa se preocupou, perdeu seu brilho, deixou de olhar o sol, de estar radiante como sempre esteve. Ela se concentrou o tempo todo no espinho e não pensava em outra coisa a não ser removê-lo dali. A rosa repetia que iria reclamar com o bom senhor que os visitava diariamente, que não conseguia mais se reconhecer, que não sabia como seria sua vida dali em diante, se perderia alguma pétala, se teria que ser transportada para um outro local, onde estavam as rosas que tinham espinhos. Tudo isso deixou a rosa inconformada. Dessa forma, a noite chegou. A rosa reclamava assustada e o espinho respondia que ele também não queria estar ali, mas que onde ele aparecia não era de acordo com as suas vontades. Ele não conseguia controlar. Então, ele ficaria ali e pediu que a rosa colaborasse, parasse de reclamar, parasse de dizer que ele não era bem-vindo. O outro dia chegou e lá estavam os dois, a rosa e o espinho, discutindo. Ela estava mais opaca, suas pétalas perderam o brilho e, enquanto isso, o espinho disse que sabia não ser bem-vindo naquele local, mas que nunca havia sido tratado de uma forma tão rude. Então, ele estava igualmente incomodado com tudo aquilo que estava acontecendo. No final da tarde, ambos perceberam que estavam se desenvolvendo muito menos que o normal. As outras plantas estavam crescendo, brilhando, se transformando. E eles ali, da mesma forma, aguardando o bom Senhor que pudesse socorrê-los um dia desses.
Diante de tanta reclamação e muito fraco, o espinho procurou resolver a situação. Então ele lembrou que havia visto, certa vez, em outra planta, um espinho ficar em silêncio e quanto menos ele falava, mais forte ele se transformava. Porém, o seu formato começou a ficar diferente. A sua ponta passou a ser arredondada e por alguns dias aquele espinho ficou assim, até surgir em uma outra flor. Sim, esse espinho havia sido mudado. E essa flor, onde ele foi morar, era tão bela, tão rara, que ela tinha necessidade de espinhos fortes e pontudos ao seu redor. Ou seja, morar naquela flor era tudo o que ele queria. Decidido a fazer um teste, ele ficou em silêncio durante o dia todo e a noite. Para a surpresa da Rosa, o espinho estava então com a ponta arredondada e mais verde do que antes. Estava bonito e não iria machucar quem chegasse perto dela para admirá-la. Então a Rosa agradeceu o espinho pela mudança de sua aparência. Ele respondeu que a próxima mudança seria a dele para outra Rosa, pois já havia visto isso acontecer com outro amigo espinho. Após contar isso para a Rosa, ele sumiu e simultaneamente ele apareceu naquela flor que necessitava tanto de um espinho para garantir sua perpetuação. Lá chegando, ele foi recebido com muita felicidade. Então ele se sentiu satisfeito e completo, porque ele conseguiu resolver o problema. No mesmo momento, a Rosa respirou aliviada, conferiu se estava com todas as suas pétalas viçosas, se o caule estava bem, se estava verde. O resultado foi que tudo estava bonito, lindo, como sempre foi. No final do dia, a Rosa avistou o bom senhor e quando ele se aproximou dela, ela contou o que havia acontecido e que ficou durante dias e dias chamando por ele, mas ele só apareceu naquele momento, quando o espinho já tinha ido embora. Então o bom senhor olhou para a Rosa e com um sorriso no rosto perguntou a ela: algum mal lhe aconteceu? Você perdeu alguma pétala? Sua raiz foi descoberta, o seu caule quebrou ou lhe faltou água ou luz nesses últimos dias? A Rosa refletiu por alguns segundos antes de responder e então respondeu que não, que nada de mal lhe havia acontecido, mas que gostaria de saber como aquele espinho apareceu no seu caule. Então o bom senhor olhou para a Rosa novamente com um sorriso no rosto e respondeu: você não tem espinhos, e quando um espinho apareceu no seu caule, nada de mal ele lhe fez. Você continua exatamente como antes. Já quanto ao espinho, ele mudou completamente. Ele ouviu o quanto seria mal-vindo se insistisse em morar num caule de uma flor que nunca possuiu espinhos. Ele mudou completamente. Ele entendeu que era possível se calar e, mesmo assim, calado, atingiria os seus objetivos. E agora, nesse momento, ele está aonde sempre deveria estar. Então, Rosa, muitas vezes passamos por situações que transformam um outro alguém. Nem sempre você será o motivo de tudo que acontece ao seu redor, mas você poderá ser tudo que um outro precisa para mudar. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Compartilhem se vocês gostaram, comentem, fiquem à vontade. Um beijo a todos.